E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Gastronomia Profissional. E hoje, você já está vendo aí, nós temos um papo muito bacana sobre empreendedorismo, mas principalmente sobre gestão de pessoas. Deixa eu só contextualizar para você aqui, porque muitas vezes você não está acostumado com entrevistas aqui no canal, com esse tipo de bate-papo. Hoje eu estou aqui com o Rafa, da Le Père, e é uma salgaderia voltada aí a produtos especiais, a produtos mais sofisticados, vamos dizer assim, mas daqui a pouco ele vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E hoje eu chamei, não, né? Eu vim até o Rafael para bater um papo aqui sobre gestão de pessoas. E quando eu me deparei com esse vídeo, eu achei super legal, justamente porque ele divide aí comigo, né, uma visão parecida com relação ao tratamento de funcionários, colaboradores dentro de negócios de gastronomia. Então achei que fazia aí todo sentido a gente bater esse papo com ele. Mas antes de mais nada, dá uma olhadinha no vídeo aí na íntegra para você entender sobre o que nós estamos falando aqui. A nossa equipe bateu a meta no mês de setembro. Eu vou fazer uma surpresa para eles. Pronto, ficou claro, né? Como é que o Rafa aí trata os seus colaboradores, que vem muito aí de encontro com aquilo que eu sempre falo para vocês aqui, de não enxergar colaborador como seu inimigo ou como um mal necessário, mas ao contrário, enxergar os seus colaboradores como parceiros, né? Como colegas de trabalho e pessoas que são fundamentais para o crescimento aí do seu negócio. Mas eu já falei demais aqui, vamos então conhecer o Rafa. Rafa, muito obrigado aí pelo seu tempo. Eu sei que você aí como empreendedor, empresário, ele também é mentor nessa área aí de salgados, para quem quer trabalhar nessa área. É bastante corrido o seu dia. Então, muito obrigado aí por me receber, por bater esse papo com o pessoal, trazer esse conhecimento aí para a galera que está iniciando, que está empreendendo. E Rafa, então vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória e como é que você chegou até aqui. Maravilha. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui o Pedro pela oportunidade de vir até aqui a nossa empresa. E é uma alegria poder compartilhar com vocês um pouco aí da minha trajetória nesses 23 anos. Não são 23 anos empreendendo, mas já são 23 anos no segmento de gastronomia, que eu empreendo aí já são 14 anos. E eu creio que eu posso hoje aqui, através desse bate-papo, contribuir com vocês que seguem aqui o Pedro, em relação à gestão de pessoas, que é algo muito importante, que eu amo, que eu gosto, que quando eu era CLT eu sentia muita falta, e é por isso que hoje eu coloco em prática aqui na minha empresa. Então, meu nome é Rafael Souza, sou gastrônomo, tenho aí, como eu falei, 23 anos de experiência no segmento de gastronomia, amo de paixão a gastronomia. Já tive uma empresa de buffet e ao final de 2019 eu encerrei as atividades dessa empresa, porque eu já vinha desde os 16 anos de idade trabalhando à noite, sempre com restaurantes, buffet, que é um trabalho bem intenso e que exige bastante dos nossos finais de semana e à noite. E no final de 2019 para 2020 foi quando eu iniciei essa empresa atual, que é a Le Père Petiscos Congelados, são petiscos artesanais, onde nós vendemos tanto no varejo, quanto também no atacado, atendendo empresas como buffets, petiscarias, choperias, bares, restaurantes. Também temos a linha para lanchonetes, cafés e confeitarias. E são produtos premium, onde a gente preza por uma qualidade extrema. Usei toda a minha expertise de gastrônomo, de formação e de experiência para trazer uma experiência diferente para os nossos clientes. Então, eu espero que hoje, através desse nosso bate-papo, eu possa trazer para vocês ideias que eu tenho aplicado na minha empresa, que tem feito com que a gente alcance resultados aí significativos, como alcançar metas juntamente com a nossa equipe. Todos os meses a gente conseguir aí aumentar as nossas margens de lucro, o crescimento da própria empresa, que neste ano, em janeiro, nós mudamos exatamente para essa fábrica onde nós estamos agora, viemos nesse ano de 2024 para uma fábrica de 225 metros quadrados, contamos com equipamentos aí de alta tecnologia,
Rafa, conta pra gente, né? Você comentou então que você tinha buffet e depois você então, logo que começou a pandemia, né? Um pouquinho antes de começar a pandemia, você fundou a Lepé. E qual foi o seu maior desafio? Porque não é fácil, né? Já não é fácil empreender e abrir uma empresa do zero. Quando você está ali meio que no meio de uma pandemia, que a gente não entendia nada do que estava acontecendo, quais foram os seus maiores desafios ali nesse começo? Bom, começar uma empresa já é algo extremamente desafiador. Agora, recomeçar uma nova empresa é um desafio maior ainda. Até o ano de 2019, eu já era conhecido no segmento de eventos, de buffet, então eu já realizava eventos em embaixadas, eventos, né, diplomáticos, eventos políticos, também contratos com empresas privadas, como a Brasal Refrigerantes, onde nós tivemos contrato durante 4 anos. Então eu estava num momento muito bom profissionalmente. Era um momento onde eu era reconhecido, eu conseguia cobrar já um ticket médio acima da média para esse tipo de evento e para esse público que é muito exigente. E essa decisão não foi uma decisão fácil. Mas eu tive que prezar pela minha saúde, porque eu comecei a ter alguns problemas, principalmente emocionais, por conta de pressão, dormir pouco. Então foi uma tomada de decisão muito difícil. E aí, ao final de 2019, eu encerrei as atividades do buffet e, literalmente do zero, dentro da minha casa, num espaço de 8 metros quadrados, que era a lavanderia, eu tive que improvisar ali uma nova empresa, que foi a Lepé Petiscos, começando ali produzindo somente eu e a minha esposa os salgados para tentar agregar o mercado de bares e restaurantes, do qual, em uma pesquisa de mercado, eu vi que era muito defasado, não tinha uma qualidade tão significativa que os clientes pediam. Então, eu fiz esse estudo de mercado e decidi tentar entrar nesse mercado. Legal. E aí, além de ter o desafio de recomeçar uma nova empresa do zero, eu esbarrei na pandemia. Porque o meu foco, a partir de 2020, era justamente oferecer o meu produto para bares, restaurantes, choperias. E aí, a partir de fevereiro de 2020, como todos sabem, chegou a pandemia ao Brasil. 1 ou 2 meses depois, baixou-se um decreto, aqui não só no DF, mas em todo o Brasil, onde os estabelecimentos deveriam ser fechados. E aí deu aquele medo, aquele temor do que eu iria fazer, porque a minha oportunidade de angariar novos clientes, as portas estavam sendo fechadas naquele momento. Mas eu tive que agir rápido e, como todo empreendedor, a gente precisa tomar decisões rápidas, ainda que erre, mas precisam ser decisões que precisam ser tomadas rápidas. Então eu decidi usar naquele momento o Instagram, que era a única forma que eu tinha de alcançar novos clientes, então para me apresentar ao público. Então naquela época o que eu usei de estratégia? Bom, eu não tinha dinheiro para pagar a agência de marketing, eu não tinha recurso financeiro para fazer grandes propagandas, as portas estavam sendo fechadas, então eu decidi colocar a minha cara, mesmo tendo um pouco de vergonha, sem querer aparecer naquele momento. Hoje eu tenho facilidade, mas naquela época não, há 4 anos atrás eu não tinha essa facilidade. Então eu decidi colocar a cara a tapa lá no Instagram, compartilhar e usei uma estratégia, o conhecimento. Você pode não ter dinheiro, mas se você tem conhecimento, você tem muita coisa. Então eu decidi compartilhar receitas ali no Instagram, desde um bolo simples, até pratos que eu executava até o ano anterior, então pratos que eu fazia em embaixada, e como estava todo mundo em casa, preso, todo mundo tinha tempo de sobra para poder colocar as receitas em prática. E ali eu fui ganhando autoridade com os clientes, e cada receita que eu ensinava, esses clientes se aproximavam de mim, sentiam mais confiança para comprar de mim. Então, os únicos clientes que eu tinha em potencial lá em 2020, inicialmente no período da pandemia, era justamente os clientes que estavam em casa, presos. Começou também naquela época uma série de lives, sertanejo, lives de música, shows, e as pessoas ali tomavam uma taça de vinho, comiam um petisco, nos marcavam nas redes sociais, e assim nós ficamos 7 meses do ano de 2020, vendendo basicamente para quem estava em casa. Legal. E isso fez com que a gente crescesse. Ou seja, o que eu levei de lição nesse início? Eu não tinha um recurso financeiro, a empresa era nova, eu não tinha praticamente 150 seguidores
lá no Instagram. Hoje eu conto aí com 14.500, mais ou menos, em uma única rede social. E o que eu aprendi, o que eu levei de lição, é que hoje eu aprendi a trabalhar com aquilo que eu tenho em mãos. Perfeito. Fazer o que é possível com o que a gente tem ali no momento. E você comentou do Instagram, né? Inclusive uma das coisas que eu falo bastante é de você utilizar a rede para levar conhecimento, levar conteúdo para o seu cliente, ao invés de ficar só vendendo, compre meu produto, né? E eu percebo que você faz bastante isso no Instagram. E você sente que isso traz um pouco mais de credibilidade? Como é que você sente que as pessoas enxergam esse conteúdo que você leva para o Instagram? Pedro, nós precisamos parar de utilizar o Instagram como se fosse um panfleto digital. É óbvio que quando você entrar no Instagram, você vai ver que lá tem algumas fotos dos meus produtos, porque as pessoas também precisam saber o que eu vendo. Preço, né? Muitas vezes. Preço, obviamente, você precisa ter um campo lá nos arquivos onde eu já tenho o cardápio fixado. Tenho também, como nós trabalhamos aqui com delivery, frete, e-commerce, então nós temos lá toda a rota de entrega, as regiões de Brasília, o Distrito Federal que nós atendemos. Já tem os valores das taxas de entrega, já temos ali o pedido mínimo que é necessário para que tenha essa taxa. Então, o nosso Instagram ele já é preparado para receber o cliente e ele ser bem informado. Porém, eu não posso todos os dias ficar postando somente foto dos meus produtos. Então, eu mostro a nossa rotina, como que é o funcionamento dos equipamentos, como que a nossa equipe está preparando, por exemplo, os recheios. Eu mostro como que eles são alinhados com relação ao uniforme. Esses dias mesmo eu postei algo bem legal e que as pessoas começaram, até donos de restaurantes, que são clientes nossos, a comprar essa ideia. E é uma ideia que eu copiei. Eu vi uma ideia legal, repliquei aqui e outras pessoas viram e estão replicando também. Então, por exemplo, para que o meu funcionário não fique usando, eu forneço o uniforme, mas às vezes pode acontecer do cara ter uma preguiça de lavar a sua camisa todo dia e querer usar a camisa de segunda a sexta-feira. Pode acontecer. E aí o que nós fizemos? Todos os funcionários usam o seu uniforme e ao lado da manga tem a abreviação do dia da semana. Então, por exemplo, hoje nós estamos gravando aqui numa terça-feira. Então, quando o Pedro for lá à cozinha comigo, ele vai ver que todos os funcionários vão ter aqui a abreviação TER, de terça-feira. SEG, de segunda-feira, e assim sucessivamente. Foi uma ideia simples que eu peguei, acompanhando outras pessoas também que compartilham o seu dia a dia, apliquei aqui e, obviamente, eu ajudo a outras pessoas. Então, as campanhas com metas que eu faço com a nossa equipe, que não é somente com a equipe de vendas, mas com a equipe de produção, porque não adianta a equipe de vendas correr para vender se a minha equipe de produção não tiver a capacidade de produzir, para que a gente possa entregar. Então, compartilhar o dia a dia nas redes sociais, eu não falo compartilhar, eu não sou blogueiro. Então, eu não fico mostrando o que tem dentro da minha casa, eu não fico mostrando, porque isso não é o meu foco. O meu foco é o empreendedorismo e mostrar como que eu posso ajudar. É o que eu faço. Não é algo que eu li, obviamente que ler, que buscar cursos, mentorias, isso ajuda bastante, que é algo que o Pedro faz aqui. Porém, aquilo que você faz no dia a dia determina muito mais. Então, tudo que eu faço aqui, por exemplo, nós estamos gravando dentro de um ambiente que é a área de descanso da nossa equipe. Então, é um ambiente que tem puffs, é um ambiente que tem um armário, uma mesa para refeição, tem mensagens que sejam motivacionais. Então, tudo isso que a gente faz, quando você leva para a rede social, além da foto ou do cardápio do dia, isso é o que vai trazer engajamento e as pessoas vão sentir mais interesse. Então, as pessoas, os clientes, tornam-se seus fãs. Perfeito. E muito legal isso que você comentou, porque isso vem de encontro com duas pesquisas, uma que saiu no ano passado pela Brasel e pelo Sebrae, e uma que saiu esse ano pela Galunion, e ambas as entrevistas falam com clientes do mercado da gastronomia, e uma das perguntas feitas é o porquê que eles frequentam determinados restaurantes, quais são os fatores que eles usam para escolher um determinado restaurante. E nas duas pesquisas, em primeiro lugar, está essa questão da higiene na manipulação dos alimentos, né? Então, quando você mostra os seus bastidores, você está atestando para o seu cliente como é a sua produção,
como você preza pela limpeza, pela organização. Então, muito legal, porque o que você comentou aqui, até uma pergunta que estava fora do nosso roteiro, mas é porque como eu percebi que isso vai muito de encontro com aquilo que eu sempre falo com relação ao marketing, né? Pare de ficar querendo só vender, e comece a gerar essa credibilidade, né? Se tornar uma referência na sua área, né?